Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pensação. Aqui a gente te ajuda a pensar e a gente apresenta para você um caminho para você poder agir de verdade. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas aqui muito polêmicos, porém muito necessários. Vamos falar sobre vício em doces e o que ele causa no seu corpo. A gente vai falar sobre o impacto dos ultraprocessados, a polêmica dos rótulos. Afinal de contas, quando você come alguma coisa e lê ali sabor chocolate, será que aquilo é chocolate de verdade? A gente vai falar sobre medicamentos da moda como Ozempic e quais alimentos realmente aumentam a sua energia e a sua produtividade, e tem muito mais. Eu sou o Bruno Franco, host desse podcast, e para se aprofundar nesse tema, eu tenho a honra de receber aqui a Vanessa Pereira, que é formada em nutrição desde 2011, ela é especialista em nutrição clínica e controle de qualidade e também terapia ABA, que é uma abordagem que utiliza os princípios da ciência comportamental para poder atender e modificar padrões alimentares. Ela tem ajudado centenas de pessoas a transformarem a sua relação com a comida de forma prática. E se você já está interessado nesse tema, então fica nesse vídeo até o final, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like ou o seu dislike só lá no final do vídeo, quando você já tiver assistido tudo, para você ser bem sincero comigo se realmente você está gostando desse conteúdo. Vanessa, seja muito bem-vinda ao podcast Pensação, é um prazer receber você aqui, obrigada, é uma alegria, muito obrigado por ter aceito o convite. E a gente tem vários assuntos aqui para começar, mas eu queria começar falando sobre uma brincadeira aqui de basicamente verdade ou mito. Eu vou falar algumas coisas para você e aí eu gostaria que você respondesse para o nosso público se é verdade ou se é mito. Tá bom. Carboidrato à noite engorda? Verdade ou mito? Verdade ou mito? Depende, né? Depende. Não, é mito. É mito. Carboidrato à noite é Carboidrato à noite não engorda. Tudo, a gente fala que sempre depende da quantidade ingerida durante o dia, né? Então, não é só tirar o carboidrato que vai emagrecer. Então, isso é um mito, tá? Porque às vezes a pessoa pode aumentar a questão da gordura, da proteína, tem uma alta ingestão de proteína e de gordura e acabar engordando também da mesma forma. Legal. Então é mito. Tá. Jejum intermitente melhora o foco e a clareza mental? Então, jejum intermitente, ele depende para cada indivíduo, tá? Tem pessoas que funcionam com jejum intermitente, já tem indivíduos que não funcionam. Eu vou até citar, eu gosto de citar bastante, eu como exemplo, que fica mais fácil, mas eu não funciono com jejum. Né? Então, até para treinamento, tem gente que fala que, se bem que é um exercício diário, é um hábito ali, né? Todos os dias você inserir a questão do jejum, mas tem que ter o acompanhamento, não tem como fazer jejum intermitente por si só. É importante. Eu confesso que se eu fizesse jejum, eu acho que eu morreria, porque eu sinto uma fome doida. Então. E aí pode estar levando até a compulsão alimentar, que é um assunto que a gente vai falar depois. Legal. Mas, assim, depende. Depende. Nesse caso, depende. Então. Depende. E é certo comer de 3 em 3 horas? Mito ou verdade? Então, isso depende também. Depende, então é mito, verdade ou depende? É mito e verdade depende, porque, assim, é difícil eu colocar isso. Vou dar um exemplo. Para uma pessoa que trabalha no hospital, que dá um plantão, que precisa estar numa sala de cirurgia, o médico está numa sala de cirurgia, ele está fazendo uma cirurgia de 6 horas, ele para comer. Não tem como, né? Não tem como. Então, na verdade, as pessoas usam isso como uma forma para saciedade também, para não comer tudo de uma vez. É que o nosso corpo ele foi preparado para a gente ingerir bastante calorias e armazenar. Porque hoje em dia o mundo mudou, mas antigamente, na época das cavernas, a gente precisava se alimentar comer, bastante, armazenar para poder caçar. Sim. Né? Então, as pessoas colocam isso como de 3 em 3 horas, como uma forma de a gente não armazenar, principalmente do gordura na região abdominal e tudo mais. Mas assim, depende, porque igual eu tô falando, se é uma pessoa que trabalha num centro cirúrgico, dando plantão dentro de uma UTI no hospital, não tem como ela parar o trabalho dela ali para fazer. Então, a gente tem que dividir as refeições conforme a questão individual, a necessidade também, né? De cada pessoa, né? Perfeito, né? Ótimo. E para ganhar massa magra, basta só aumentar a proteína? Não, também não. Não? Também não. Então isso é mito. É mito. Eu falo que você não come proteína
e seu corpo já transforma em proteína, né? Então, lá no seu corpo, bioquimicamente, né? A gente estuda todo o ciclo de Krebs e tudo mais, para transformar, você come um frango, um exemplo, para transformar em proteínas, aminoácidos, tem outros alimentos importantíssimos também. Tem o carboidrato também, que é super importante na questão do aumento da massa muscular, né, para a gente não sintetizar, para não fazer a depressão da proteína, né, não quebrar a proteína, então a gente precisa do carboidrato também. A gente precisa ter um acompanhamento também de exercício físico corretamente, musculação. Então não é só ingerir proteína e tá tudo bem, tá tudo certo. Ganhou massa magra, não é isso? Não, então a gente precisa dos macronutrientes estarem falando ali corretamente. Comer alface de noite é indigesto? Mito ou verdade? Então, depende também. Tem gente que tem uma disponibilidade boa ali de comer e não passar mal. Já tem gente que passa, porque o alface é muito fibroso, né? Uhum. Então... tem gente que come, inclusive, que nem precisa ser de noite, né? Sim. Come o alface e já não... a questão do feijão também, né? Uhum. Então, pode ser. Então, é verdade. Pode ser indigesto, sim. Dependendo da pessoa, pode ser indigesto. E chocolate amargo é saudável? Ou quanto mais amargo, mais saudável, é isso? Então, depende, né? Depende também. Porque você vai colocar o chocolate... É menos palatável, né? É mais palatável, na maioria das vezes é mais palatável. Eu prefiro chocolate amargo. Então, você prefere amargo? Prefiro amargo. Então melhor, né? Em questão de nutrientes e tudo mais. Mas em questão de gordura, também você vai ter também tem um nível de gordura elevado também. Então, se você consumir em excesso, você vai engordar também. Perfeito. É saudável, mas tem a quantidade equilibrada lá. Então a maioria foi depende. Depende. Então já se vê por aí que a gente está falando de seres humanos e cada um tem a sua peculiaridade. Cada um tem a sua individualidade. Perfeito. Isso. Bom, eu já queria entrar aqui num assunto polêmico, que é o primeiro assunto de pergunta oficial que a gente tem aqui. E é sobre as famosas canetinhas, né? A gente tem aí algumas marcas, como o Ozempic, tem a Mounjaro, né? Mounjaro é a queridinha agora. É a queridinha? é a nova, né? A gente tem o Ozempic, né? Tem muitos medicamentos e eu queria saber com você como que funcionam esses medicamentos, se eles são bem-vindos, né, para as pessoas que querem fazer ali um emagrecimento rápido. Sim. O Ozempic, que foi antes de Mounjaro, né? Mounjaro agora veio depois. O Ozempic é um pouquinho mais barato, porque o Ozempic ele usa um análogo que a gente fala de GLP-1, que é um hormônio, que ele é produzido no pâncreas, né? E o Mounjaro, ele tem esse análogo de GLP-1 e tem mais outro que se chama GIP. Então ele é mais potente ainda. Eu vou explicar um pouquinho do que a gente tem visto em relação ao Ozempic e Mounjaro. O Ozempic, ele traz a questão da saciedade, tá? Então a pessoa ela fica bem saciada, só que a pessoa fica nauseada, tá? Então a pessoa sente muito enjoo. E o que a gente estava vendo? Eu peguei alguns pacientes que eles estavam querendo comida mais palatável. Porque quando a gente está nauseado, é mais difícil a gente bater um prato de arroz, de feijão, de comida mesmo, né? A gente vai mais pro... eu tô meio enjoado, você vai ali mais pro doce, mais pro processado, alimento processado. É igual aquela história também de cirurgia bariátrica, que a gente tem que tomar cuidado durante o processo após-cirúrgico, né? Porque ela acaba ficando menos palatável e consumindo mais besteirinhas, que a gente fala, né? Então, assim, já o Mounjaro, que ele tem esses dois análogos GLP-1 junto com o GIP, tem casos de pacientes que relataram que não sente fome. Então, no Ozempic, você ainda sente um pouco de fome, mas você fica nauseado. No Mounjaro, ele tem uma melhor aceitação. Mas é por isso que a pessoa emagrece? Ou ele tem alguma reação química? Na verdade, eu expliquei mais do Ozempic e do Mounjaro, né? Na verdade, ela emagrece porque ela come menos. É por isso? Tá? É por isso. Ela acaba comendo menos. Em relação a se é saudável ou não tá fazendo esse uso, quando a gente fala de uma pessoa obesa, que já vira uma patologia, que é diferente de uma pessoa que está querendo emagrecer 5 quilinhos, 6 quilinhos, que seja, pode funcionar. Por quê? Quando uma pessoa está obesa, ela já tem vários problemas ali, né? Então, normalmente uma pessoa obesa,
obesidade crônica, que a gente fala que é uma patologia, é uma doença, né? A gente não a obesidade não pode ser tratada como não uma doença, é uma doença, entra como uma síndrome metabólica, é uma doença crônica. E quando a gente trata a obesidade, pode ser que funciona realmente, porque ela já tem vários fatores, tem vários problemas. Essa pessoa vai ter uma diabetes, ou vai ter uma hipertensão arterial, vai ter uma pressão alta. Sim. Então o emagrecimento vai auxiliar e vai ajudar para reduzir tudo isso, o colesterol. Agora, uma pessoa que já está dentro do peso, já está eutrófico, que a gente fala, fazer o uso das canetinhas, né? Eu acho que não é uma boa saída, porque pode acarretar outros problemas. Existem outros métodos mais saudáveis. Existem outros métodos mais saudáveis, né? E assim, o que a gente tem que ver é mais a questão comportamental, né? A pessoa já está eutrófica. Será que ela precisa ter essa questão de emagrecimento? A gente pode estar fazendo de uma forma melhor, alimentação, mas é preciso ser visto isso separado. Não tem como a gente sair comprando medicamento como se fosse, né, um medicamento para dor de cabeça ali que você compra de qualquer jeito. Até porque o Mounjaro é caro também. Se um Zepi que está em torno de R$1.000, o Mounjaro deve estar em torno de uns R$10.000. Nossa, um tratamento mensal. Bem caro. Um tratamento mensal. Né? Então, você fazer um uso de tratamento mensal para perder 3, 4, 5 quilos não é viável. Para obesidade, afirmo que é viável sim, com certeza, mas tem que ter todo o acompanhamento médico. Outra coisa que eu quero falar é que nutricionista não prescreve, tá? Nutricionista não pode prescrever esse tipo de medicamento. Eu tenho várias pessoas que, né, perguntam, você pode prescrever Ozempic, Mounjaro? Não, nutricionista não pode prescrever. Quem faz essa prescrição é o médico. É o médico. É o médico, é prescrição médica. Nutricionista não faz prescrição. Nutricionista faz o acompanhamento, tá? Antigamente eu acho que eles até vendiam sem prescrição, mas hoje em dia, pelo que eu vejo nas farmácias, eles estão pedindo... Eles estão pedindo a prescrição médica. Né? O nutricionista, ele entra junto também durante o tratamento, porque quando você faz o uso dessas canetas, né, emagrecedoras, você acaba tendo uma diminuição da massa muscular, uma perda muito significativa. Significativa de massa magra. De massa magra. Massa muscular. Massa muscular. Massa muscular, sim. Então você perde gordura, perde massa? Perde tudo, né? Acaba perdendo tudo. E acaba tendo uma redução dos micronutrientes também. Então a gente também tem que acompanhar bioquimicamente. Então, assim, não é superficial. Precisa estar fazendo os exames, porque a gente não consegue fazer avaliação sem ter um exame bioquímico, né? Sim. Tem muita gente que fala assim, faz uma dieta. Assim. Não tem como a gente prescrever uma dieta sem você conhecer, sem saber da realidade de cada um. Prescrever dieta sem... um exame bioquímico para saber também como estão aqueles nutrientes. Não tem como a nutricionista fazer um raio-x, né? Superficial. Sim. Então, os exames bioquímicos ajudam bastante também. Porque a gente viu também deficiência de vitamina D, vitamina C, a diminuição da proteína também. Então, é importante o nutricionista entrar junto com o médico, mas não pode prescrever. Não, perfeito. Bom, a segunda pergunta aqui eu fiz no meu Instagram, que aliás é @BrunoFrancoDescomplica. Se você não segue, já aproveita e me segue lá. Eu lancei uma caixinha de perguntas e vieram algumas perguntas. E uma delas é da Bianca, e ela fala assim, sobre doces, sobre vício em doces, né? E aí eu queria te perguntar, é real vício em doce? Porque tem pessoa que acaba de comer, né, um salgado ali, acaba de fazer uma refeição, um almoço, uma janta, e tem uma necessidade louca, né, quase que compulsiva de comer um doce. Isso é um vício? É um vício. Acaba sendo um vício. Quando a gente ingere o doce, ele acaba liberando aquele hormônio que a gente fala que é endorfina. Que é o mesmo hormônio quando a gente faz musculação, exercício físico, prazeres da vida, acaba liberando esse hormônio. Endorfina é o hormônio do prazer, certo? É o hormônio do prazer. O hormônio do interior, né? A gente puxou o hormônio do prazer. Certo. Então, acaba liberando a endorfina. Então, você acaba ficando viciado. Hoje em dia também tá todo mundo falando sobre dopamina, né? Tudo é dopamina, né? Tudo é dopamina, coisa rápida, aquela né? coisa rápida, né? Você comeu ali
E vai virando vício. Vai virando vício, vai virando vício, vai virando vício. Mas, Vira uma assim, dependência. uma dependência. E também uma dependência emocional? Ou é mais alguma coisa ligada à química mesmo? Tem essa questão química que a gente acabou de falar, mas tudo quando envolve o alimento, a gente não pode deixar de lado essa questão comportamental que você acabou de falar, tá? Então, a nutrição comportamental, ela é muito importante. Eu trabalhei muito tempo em hospital, eu sou nutricionista desde 2011, aí eu fiz especialização em nutrição clínica, em terapia comportamental e também atuo também na parte de vigilância sanitária, né? Certo. Mas essa parte, eu acho que toda nutricionista que está atendendo tem que se aprofundar em questão do comportamento humano, né? Então, o porquê que levou aquela pessoa a comer muito doce? Porque a gente trata, né? Porque é muito fácil. Hoje em dia na internet, você sobe lá, se arrasta pra cima, tem vários vídeos, né? Todo mundo falando, emagreça 10 quilos em um mês, e nutricionistas falando sobre isso. Que eu acho que é um grande, assim, não quero ser, né, antiética para falar do outro profissional, mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção qual o público que a gente está atingindo do outro lado, né? São métodos, assim, muito mirabolantes, muito milagrosos, né? Mirabolantes. Por que não você pode começar? A gente fica no não, né? Ali o tempo todo, não pode, aquele não. Por que você não pode comer, sei lá, 25 gramas que seja, tendo esse hábito de comer? Você pode comer um chocolatinho por dia. Isso não vai causar obesidade em você. É da forma que você come. Mas da forma que você come, tudo isso é comportamento, como você tem em relação ao alimento. Né? Porque se você pensar, né, às vezes uma barrinha pequena de chocolate já te traz essa saciedade, né? Você não precisa comer uma barra inteira. Sim. Você não precisa comer ali uma tigela, né, gigante de doce. Às vezes é tentar reduzir também, né? Não deixar de comer, mas reduzir. Não deixar de comer e reduzir. Esse pensamento é o melhor, mas nem sempre funciona, né? Quando a gente fala de uma pessoa que está bem estabilizada emocionalmente, isso pode funcionar. Mas dependendo da pessoa, não funciona. Porque questão de obesidade já acaba atingindo já a questão química que você acabou de falar. Citou se realmente é só uma questão química ou se é uma questão de poder psicológica, né? Mas aí, Vanessa, tem pessoas que também têm uma compulsão, não é só por doce, né? Tem pessoas que também têm uma compulsão por comidas no geral, né? São lanches, são pizzas, né? Comidas no geral, e por isso que gera talvez a obesidade, né? Nesse sentido de algum transtorno mais voltado à parte psicológica, né? Psicológica. Porque quando a gente fala de... tem a compulsão alimentar e tem um transtorno compulsão alimentar. Quando a gente fala de compulsão alimentar, é aquela pessoa que sai comendo, mas ela é mais seletiva. Quem tem transtorno compulsão alimentar, nem sempre ele vai ser seletivo. Tá? Ele nem vai ter aquela seletividade, sabe? Eu tô com vontade de comer o docinho, isso não é compulsão alimentar. Ele come por quê? É um conforto? O que o alimento traz para ele? Isso não é compulsão alimentar, quando a gente fala de, né? Desculpa? Não, você estava falando, né, dos transtornos, né, que a pessoa come ali compulsivamente. O que traz para ele de sensação? É um conforto? É um conforto, né? Acaba sendo um conforto, mas também... Ele busca um conforto no alimento. Um conforto no alimento, mas também tem a questão química que eu falei. Que acaba comendo mais, tem alguns hormônios que eles acabam sendo hormônios, não posso classificar como ruins, mas vou dar um exemplo. Nós temos 2 hormônios, nós temos a leptina e temos a grelina. A leptina é o hormônio da saciedade, a grelina é o hormônio da fome. Então, quando a pessoa está com uma obesidade crônica, que a gente fala, consequentemente, ela libera mais grelina do que leptina. Então, todo o corpo fica totalmente desestabilizado. Não é uma pessoa eutrófica normal que consegue controlar o seu sentimento perante a comida, tá? Então, ela vai sair comendo tudo. Ela vai comer desde doce, salgado, não tem preferência, tá? Então, ali vai virando um vício, vai virando um vício, igual a gente falou. E também questão quimicamente, igual eu acabei de citar, hormônios... igual eu citei da grelina, que acaba aumentando do que a leptina. Então, a obesidade ela tem que ser tratada separada de uma pessoa, um indivíduo que está eutrófico, que está dentro do peso.
Aí é outro caso separado, que quimicamente já o corpo dela já não é a mesma coisa de um eutrófico. Ela não tem essa questão do alimento, um comportamento bom perante o alimento. Então, não é só nutricionista, você tem que entrar com uma equipe multidisciplinar, você tem que entrar com endócrino, você tem que entrar com psicólogo. Não só o nutricionista consegue fazer esse trabalho, tá? Pode ser um tratamento medicamentoso, que eu acho que é um pouco difícil tratar a obesidade só com a alimentação. As pessoas acabam generalizando muito. Quando a gente vê na internet, você não vê lá tratamento para... só para emagrecimento. Você não vê para um diabético, você não vê para um hipertenso. Não tem. Vamos lá, vamos tratar só diabetes, vamos tratar só hipertensão. É só a obesidade. Então, eu enxergo a obesidade como se fosse algo banal. A pessoa tá gorda porque ela quer, sabe? E não é bem assim. Então, tem vários fatores, né? Tem um fator também... como que foi tratada esse indivíduo adulto quando era criança também, porque a alimentação infantil também reflete muito a questão da obesidade. A gente vive agora num momento que é muita internet, as pessoas não estão muito ativas, é só sedentarismo, né? As crianças não saem mais para brincar igual antigamente, então elas acabam consumindo mais e gastando menos. Sim. Então pode ter essa predisposição também para ser um futuro obeso, muito mais do que na nossa época, né? Sim. Então a gente tem que tratar isso de forma pontual, assim, a obesidade. A gente não pode tratar ela como se fosse banal, como se fosse um arrasta para cima, vamos emagrecer, não é bem assim. E quando a gente fala de alimentação, não necessariamente a gente está falando da preocupação com ter gordura no corpo, mas existem vários outros problemas que uma alimentação mal feita pode trazer de malefícios para o seu corpo, né? Como você falou, bem falado da diabetes, outros problemas, né? Hipertensão. Então, assim, a alimentação tem tudo a ver com a sua saúde no geral, não estamos falando só de engordar e emagrecer, né? Então, mas essa é a questão, né? O que você falou é o que eu sempre falo. Emagrecimento, a gente só pensa em perda de peso, né? Mas quando a gente está emagrecendo, a gente está tratando vários outros motivos e também levando à prevenção de ter outras doenças, Exatamente. Até no podcast anterior, que foi com a Karina, eu citei desse livro, que é o Outlive, não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas ele fala justamente de uma medicina preventiva. Medicina preventiva. Não fala focado em alimentação, mas a alimentação tem tudo a ver, né? Sim. Alimentação, exercício físico, um sono adequado. Sono adequado. Né? Então, é tudo no mesmo pacote ali para você ter uma mais produtividade, uma vida mais saudável, né? Então... Eu lembro quando eu fiz minha faculdade, eu fiz um TCC sobre... Você falou até citou sobre o sono, né? Que hoje em dia já entra nos itens lá, né? Do que está fazendo para ter uma prevenção, né? Ter uma saúde. Eu fiz um TCC sobre qualidade do sono, né? Do que impacta. Então, eu fui numa fábrica onde os trabalhadores trabalhavam de madrugada e praticamente 70% das pessoas que trabalhavam de madrugada, elas estavam sobrepeso e obesos, né? Sei que não era uma escolha, né? Porque a pessoa precisava trabalhar. Sim. Então, por isso que é importante a gente tratar essa pessoa, cada um tem uma individualidade, né? A pessoa acaba não conseguindo ter uma qualidade de sono adequada. A questão da leptina e da grelina, que a gente tinha acabado de citar, entra nisso também, porque quando a gente dorme mal, a leptina acaba diminuindo, que é o hormônio da saciedade, e a grelina, que é o hormônio da fome, acaba aumentando. Então, tem todos esses fatores também. De atenção também, você acaba não sendo muito mais produtivo durante o dia. Te dá mais preguiça para fazer até o exercício físico, né? Que você dormiu mal. Então, a qualidade do sono influencia totalmente também a questão da saúde. Da saúde e também da alimentação, né? Da alimentação. Interessante. Agora tem uma outra pergunta aqui também, que foi feita pela Clarice, e ela está relacionada a alimentos inflamatórios. E é verdade que existem alimentos que inflamam o corpo, que têm esse potencial de inflamar o corpo, como o leite, por exemplo, ou farinha branca, ou outros alimentos? A questão de inflamação, quando a gente fala um corpo inflamado,
É quando a pessoa tá com a gordura adiposa aumentada e por aí vai. Isso funciona. E para isso a gente pode usar essa nomenclatura aí que ela falou, que é em relação a alimentos inflamatórios. Só que o nosso corpo, ele já tem essa ação de desinflamar. Então não existe um corpo inflamado, tá? Uhum. Isso daí é um mito. É um mito? É um mito. Meu corpo está inflamado, isso não existe. Existem alimentos que ajudam a questão da inflamação, mas não que seu corpo esteja inflamado, tá? Porque o nosso corpo, ele já faz isso, ele já é inteligente. Ele já faz essa questão de eliminar o que tá ruim, o que tá bom, mas para isso a gente precisa ter uma alimentação adequada para poder funcionar corretamente nossos rins, para estar fazendo essa eliminação de produtos que não são bons para o corpo, para funcionar bem os nossos órgãos, nosso fígado, o nosso pâncreas, mas não quer dizer que vai desinflamar, vai ajudar a funcionar a orquestra ali do corpo, mas não que vai desinflamar, né? Aquela coisa tipo, eu vou consumir um suco verde para desinflamar. Se fosse isso, tava ótimo, né? A gente vai consumir o suco verde. Ajuda, né? A questão dos nutrientes acabam ajudando a fazer a orquestra corretamente do corpo, mas não que vá desinflamar o corpo. Mas e esses alimentos, né? Inclusive tem a Tabata, ela falou aqui que ela tem um consumo ali de mais focado em proteínas, né? Animais e tal. E ela falou do Food Map, né? Ela diz que ela fica, né, com essas irritações intestinais e perguntou até se você teria alguma dica. Tá. E é verdade isso, então, da questão da inflamação, não da inflamação em si, mas de repente do mal-estar, que tem gente que não se dá bem com leite, né, ou com farinha branca. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Para quem é intolerante à lactose, ou tem alergia à proteína do leite, ou uma pessoa que tem uma doença celíaca que a gente fala, que é intolerante a glúten, né? Que aí vem do farinha de trigo e tudo mais. Aí para essa pessoa, sim, aí é um tratamento... Não significa que esteja inflamado, mas é uma coisa que não faz bem para o corpo da pessoa. Não faz bem porque a pessoa ela não produz, vou dar um exemplo... De repente não tem a enzima, né, que quebra ali. Que quebra, um exemplo, a lactase, né, aí do glúten a gente tem a galactase, não tem o funcionamento correto dessas enzimas, acaba não produzindo da forma adequada, aí tudo bem. Mas a gente generalizar todos... Aí não pode, né? Hoje em dia está todo mundo retirando todos os alimentos. Eu retiro isso, retiro por conta própria. Não tem essa necessidade. Mas assim, se você diminuir o consumo do leite, que você vai precisar da lactose, você vai produzir mais lactase para poder degradar a lactose. Então, se eu consumo menos, meu corpo vai produzir menos. Então, o corpo é inteligente. Se eu não está consumindo muito, eu vou produzir menos. Então, quando essa pessoa for comer realmente, ela pode passar mal, mas porque ela não está tendo consumo, ela está diminuindo a produção das enzimas. Mas não quer dizer que seja o problema do leite ser um alimento inflamado, ou o glúten, né? A gente não pode colocar os alimentos dessa maneira. Agora, na relação dela, que ela falou do Food Maps, que seriam carboidratos de cadeia curta, oligosacarídeos, sacarídeos, então eles são fermentáveis, né? Então talvez ela não tenha uma boa disposição com esses alimentos. Aí ela precisa ver o que ela está passando mal ali. Quem tem síndrome do intestino curto, que a gente fala do intestino delgado, o SIBO, que é um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, ou supercrescimento fúngico do intestino delgado, pode passar sim mal com esses alimentos, né, que a gente fala fermentáveis, principalmente no supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então aí teria que diminuir a questão das cebolas, feijão, alimentos que tenham farinha de trigo, mas para chegar nisso precisa ter uma avaliação específica, não generalizar todo mundo e falar, né, esse é o motivo. Tem que fazer tem uns exames específicos, a gente tem que fazer uma triagem correta, junto com o nutricionista, e tirando os alimentos. É igual quem tem alergia ou intolerante a algum alimento. Para a gente chegar, para saber qual que tem alergia, tem exames específicos, e aí também a gente precisa fazer o acompanhamento no consultório. Mas tudo isso é individual, né? Então não tem como a gente generalizar todo mundo
eu chegar aqui e prescrever para ela qual que é o melhor exame, porque para isso ela precisa fazer uma anamnese específica, individual, precisa fazer o acompanhamento. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Dietas de geral, para todo mundo, essas dietas que ficam disponíveis, que você paga um valorzinho ali e fica Desconfiem. Desconfiem dessas. Desconfiem. Esse não é o caminho ideal. Esse não é o caminho ideal porque cada um tem a sua individualidade, que a gente está falando bastante. Agora, Vanessa, quando a gente falou ali de leite, né, eu fiquei pensando aqui, o leite na caixinha ali quase que é a última coisa que tem, né? Porque tem tantos outros componentes químicos. Hoje em dia você acha alguns leites que são assim mais naturais, mas falando de outros alimentos, né? Alimentos ultraprocessados. Sim. E hoje em dia a gente vê, né? Tá começando a entrar ali o mercado tá começando a ir para um caminho de sabor chocolate, sabor café, sabor alguma coisa que faz lembrar o gosto que não tem, né? Por exemplo, sabor chocolate, aparentemente, ou tudo indica que não tem chocolate. Sim, sim. E aí eu queria saber de você o quanto alimentos ultraprocessados fazem mal para a saúde e também depois a gente entra um pouquinho nessa polêmica aí do rótulo, né? Do rótulo. Falar primeiro dos alimentos ultraprocessados, né? Quando a gente fala alimento ultraprocessado, já fala ultraprocessado. Então, para ele fazer aquele processamento, ele passa por vários processamentos para chegar naquele alimento. Ter aquela data de validade extensa, né? 1 a 2, 3 anos. Então, ela chegou a ter vários processamentos para chegar naquele alimento. Quando a gente fala processamento, são processos químicos, né? Processos químicos, né? Então, assim, quando você olha o rótulo, que a gente vai chegar nesse assunto, quando a gente vê muito conservante, aditivos, vê aquele nomezinho que a gente nem sabe o que é. Uma vez, você sabe que eu fui comprar pão, e aí eu fui pesquisar, né, algumas coisas, e eu descobri que um dos componentes era cabelo. Cabelo? Será que isso é verdade? Cabelo no pão? Não o cabelo inteiro, um fio de cabelo, mas depois eu até procuro e coloco. Eu quero saber, ou se alguém souber, coloca aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Mas se ninguém comentar, eu mesmo vou colocar. Cabelo. Estranho. E olha que eu dou consultoria para padaria também. Não, mas eu acho que não era pão de padaria, era pão de saquinho. De saquinho. Precisa ver qual é esse pão. Mas depois eu vou procurar. Mas, assim, talvez seja mito, né? Vamos lá, quem sabe, né? Ficou tão estranho que você viu o cabelo ali já ficou estranho. E era um nome completamente, assim, científico, né? Tipo, que alguma coisa lá. Mas depois eu vejo certinho. Mas, de qualquer forma, realmente, tem nomes que são irreconhecíveis ali, né? São irreconhecíveis. É igual a calabresa, né? É tipo calabresa. Tipo calabresa. Mas não é calabresa, né? Exatamente. É tipo calabresa. Então, desses alimentos, a gente tem que diminuir. Não vou falar assim pra gente nunca consumir, porque é difícil. Né? Ainda mais na situação do brasileiro, né? A gente entende que as marcas, geralmente, que fazem isso, elas fazem justamente para poder manter o produto e diminuir o preço ou manter o preço. Porque senão os preços já estariam lá nas alturas, né? Mas a gente entendendo essa situação, é por isso, basicamente é por isso. Mas, por outro lado, é extremamente perigoso, né? Para a saúde. O consumo excessivo, né? Sim. Acaba sendo, tem essa questão também de ser mais barato, ou também a gente também tem essa visão errada também, que o alimento acaba sendo mais barato, talvez. Porque a gente tem que trabalhar, quando a gente trabalha de alimentos, frutas, verduras, legumes, a gente consegue trabalhar ainda uns alimentos sazonal ali, né? Então tá na época da laranja, a gente vai consumir a laranja, a gente sempre fala isso, né? Mas a gente sabe que no dia a dia não é assim que funciona, porque até a questão do hortifruti também tem aumentado, né? Sim. Então, mas assim, é um trabalho diário que a gente tem que fazer para evitar consumir esses alimentos. É difícil a gente restringir todos esses alimentos ultraprocessados, porque estão ali no dia a dia, mas a gente tem que diminuir a frequência. Estava até vendo, o Drauzio estava falando sobre isso, que tem um estudo que saiu da USP, da Unifesp, junto com a Universidade de Santiago, que diz que indivíduos de 30 a 69 anos
tem um alto de mortalidade muito maior referente a esses alimentos ultraprocessados. Então, aumenta a mortalidade quando a gente tem um consumo desses alimentos ultraprocessados. Porque aí a gente aumenta colesterol, aumenta a hipertensão, tudo que a gente falou. Porque esses alimentos são riquíssimos em gordura, riquíssimos em açúcar, riquíssimos em conservantes de sódio. Não sei se você até vê na rotulagem agora que é obrigatório, que mudou, né? A questão da rotulagem, que é obrigatório colocar alto em gordura saturada, alto em sódio. Porque não tinha isso na questão do rótulo, né? Não tinha isso na questão do rótulo. Mas hoje em dia isso ficou meio que natural, né? A pessoa come mesmo assim, né? É normal. Mas Mas come consciente. Come consciente, é isso que eu ia falar. Come consciente. A indústria alimentícia tá falando ali, né? O que tem, o que não tem. Agora, a responsabilidade é de cada um do que está consumindo, né? Sim. Então, só fortalece a indústria alimentícia e desfavorece em questão da alimentação e saúde, né? Então, realmente, alimentos ultraprocessados, eles acabam aumentando a mortalidade nossa aí. Então, a gente tem que reduzir. Prejudicial para a saúde. Prejudicial total. Agora, sim, eu entendo também, porque eu também sou uma pessoa que vou no mercado. Sim. E quando eu vou no mercado, eu geralmente tenho um tempo limitado ali. Eu não pego os produtos e fico ali lendo o rótulo. Até porque é tão pequenininho, né? E às vezes você lê ali, você não entende. Então você acaba vou pegar esse daqui mesmo que tá mais barato. Sim. E nem olha o rótulo. Você tem alguma dica em relação a isso? Tem algum aplicativo que você sugere? Hoje em dia tem bastante aplicativo que ajuda a pesquisar, até questão de contagem de calorias, que eu acho super bacana a gente colocar isso para os pacientes também, né? Como comer, como saber comer, porque a gente faz todo o plano alimentar, mas a gente sabe que uma hora ele vai fugir um pouquinho da dieta ali, né, que a gente fala. Então temos sim aplicativos, mas a questão que você diz que seria para fazer a leitura do rótulo para saber se é ruim ou se é bom ou não? Eu conheço um aplicativo que, se eu não me engano, se chama Desrotulando. Desrotulando. É um aplicativo legal que eu já usei no passado. Sim. Mas aí, assim, até para ficar como dica aqui para as pessoas, eu fui, né, consultando alguns alimentos que tinham ali uma pontuação melhor, menos açúcar, menos processamento, e depois eu meio que guardei, então sempre que eu for no mercado eu vou pegar essa marca aqui porque eu sei que é boa. Eu tenho o hábito de comer bastante cuscuz, né, eu como cuscuz, como tapioca, crepioca, de café da manhã, às vezes pão também, mas eu já sei algumas marcas que são mais saudáveis, né, que tem até menos ingredientes, né? Então, às vezes, iogurte só com 2 ingredientes, que é leite fermentado, acho que é assim, né? Leite e fermento, alguma coisa assim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, mas isso aumenta o custo, ou não? Aumenta o custo, de certa forma aumenta o custo. Aumenta o custo. Isso que eu tô falando, assim, é uma dica para quem quer uma saúde boa, porque também... Sim. A gente falando em custo, né, eu penso que é um custo a curto prazo, mas a longo prazo você vai ficar doente. Então, mas assim, o que a gente tem que colocar também, Bruno, é que a realidade brasileira não é essa, Não, né? eu entendo. A realidade brasileira não é essa. Ao mesmo tempo que a gente fala de ter uma alimentação saudável, mas não atinge para todo mundo, né? Eu não atinge para todos. Então, quando a gente monta um cardápio, não tem como eu ficar determinando qual alimento melhor ou né? Não tem como ficar determinando os alimentos, porque cada um tem a sua realidade. Então, o que a gente faz? O que eu prefiro fazer? Pegar a dieta do que a pessoa já faz e ajustar a dieta dela. Não colocar, um exemplo, a pessoa, sei lá, um trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo. Sim. Come chia, come... A gente sabe que isso difícil. É carérrimo, né? Muito difícil. Então, se é uma pessoa que eu consigo ajustar isso, com certeza eu vou colocar. Tem uns alimentos que a gente fala, colocando nessa questão de rotulagem, que a gente fala clean label, né? Que é um termo em inglês, mas é um rótulo limpo, né? Que seria menos ingredientes, que seria igual você acabou de falar, né? Do iogurte. Não tem essa questão de conservantes e tudo mais, um alimento mais limpo. Funciona, mas eu fui numa feira, né? Que estava tendo, e não vou falar o nome,
falar, Naturaltech. Aham. E ela pontuou muito sobre isso. Só que eu fui ver quanto custava para comprar esse leite de aveia, leite, né, feito de arroz e tudo mais. É um absurdo. Então, assim, para algumas pessoas, eu ainda consigo colocar isso. Mas dependendo da maioria, da grande maioria da população brasileira, a gente já não consegue administrar alguns alimentos. Então, a gente funciona no básico. O que é o básico? O básico funciona, né? O básico funciona. Você não vai engordar comendo pão francês de manhã, você não precisa fazer a substituição. Tem que prestar até atenção, porque a tapioca, dependendo da quantidade que você coloca, acaba ficando mais calórico do que você comer um pão francês ali. Uhum. Entendeu? Sim. E a goma de tapioca também já não tá ficando tão natural assim, igual antigamente, né? Que a gente... eu lembro que minha avó faz até hoje, né? Aquela mais manual ali. Hoje em dia já tem indústrias alimentícias fazendo. Aí a pessoa fala, vou fazer uma troca da tapioca pelo pão francês? Uhum. Não sei, entendeu? O pão francês de padaria dizem que é mais saudável do que os pães de saquinho do mercado. É verdade? É porque estraga mais rápido, talvez? Porque tem menos ingredientes também, né? Apesar dele ter melhorador, né? Tem melhorador também, né? O pão integral também, você pode estar comprando um pão de forma também que tem as fibras, acaba ajudando, mas assim, igual eu acabei de citar, depende da pessoa. Tem gente que não tem condição de comprar um pão integral. É verdade. Não, eu compro um pão no mercado que ele diz que não tem conservante. O conservante dele é tipo acerola. Tem pães assim. E eu compro dessa marca. Sim, é mais caro. É mais caro. É um pouco mais caro. Se você consegue investir, ótimo. Maravilha. Se você consegue Mas é verdade investir, mesmo. É verdade. Não tem conservante Não, mesmo. não tem conservante. Não tem. A indústria alimentícia, ela evoluiu bastante referente a isso. Tá? Então, eles estão conseguindo manter a validade do produto por mais tempo, mas com outros aditivos menos prejudiciais à saúde. Igual você citou da acerola, né? Tem outros aditivos que eles colocam que acabam sendo melhores do que esses aditivos ruins, né? Que tem mais conservantes e por aí vai. Sim, tem, mas vai acabar encarecendo um pouquinho, é um pouquinho mais caro. Mas se você tem condições de fazer esse uso, de consumir isso, legal, ótimo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que o ideal, por isso que eu sempre falo, é ajustar a dieta conforme a realidade de cada um, né? Então eu vou pegar, a pessoa vai falar que vai comer pão francês, come 2, a gente tira, coloca 1. Consumo com margarina. Vamos colocar um ovo, né, para aumentar a questão da proteína. Então você vai fazendo alguns ajustes, mas dentro da realidade dela. A gente não pode fugir. E é verdade que tem que comer carboidrato junto com proteína? É importante. É o ideal? É o ideal, devido à questão da saciedade, né? Devido à questão da saciedade. Eu falo por mim, quando eu como só um pãozinho com manteiga, por exemplo, de manhã... Não sacia, né? Meu Deus, passa sem brincadeira, passa meia hora eu tô com fome. Sim, sim. Agora, quando eu como um pãozinho francês ou qualquer outro com ovo mexido... Com ovo mexido. Já me sinto mais saciado. Aí tem já dura mais, segura mais, sabe? É porque o pico glicêmico do pão, ele é altíssimo, né? Então você come, já dá aquele pico glicêmico e depois você vai sentir mais fome. A proteína não, ele já dá um ajuste. Né? Ele segura mais o pico glicêmico? Ele segura ou não mais, tem nada segura a ver? mais. Por isso que a fibra a gente pede para consumir alimentos com carboidrato. Por isso que o pão, a gente fala do pão integral, do arroz integral, porque o índice glicêmico acaba sendo menor do que esses alimentos que tem farinha de trigo branca, que a gente fala. É como se, né? o integral, a fibra do integral desse uma segurada ali na dissolução, que fala? Não sei. Em dissolver e dar o pico glicêmico, é isso? Isso. Ele dá uma segurada. Dá uma segurada. Legal. Por isso que é importante a gente sempre colocar, vai comer o pãozinho francês, não tem problema, mas coloca um ovinho junto para melhorar a questão do índice glicêmico. E o assunto manteiga e margarina, hein? Manteiga e margarina. É complexo, hein? É complexo, mas é porque... Dá para dizer qual é melhor, qual é mais saudável? Porque a gente fala da manteiga, né? Hoje em dia, manteiga é margarina. Antigamente era banha de porco, né? Era banha de porco. Eu confesso que, assim, na minha casa, eu também como só manteiga. Eu meio que excluí a margarina por conta da quantidade de ingredientes. Sim. Eu olho a manteiga, que é basicamente a gordura do leite, alimento, e sódio, e sal. Né? Então, assim, poxa, são 2 ingredientes. Sim. Você olha a margarina, tem trocentas mil coisas lá e que a gente não sabe. É um alimento transgênico, né? É um alimento trans, né?
Então, Exatamente. é um alimento feito em laboratório, né? Assim como o cuscuz que eu ia te falar, que eu compro no mercado, eu procuro comprar o não transgênico. Tem uma única marca que eu conheço, que é no mercado específico, que é não transgênico. Porque essa coisa de milho e soja, é quase que impossível você achar a soja é impossível. não transgênico. A soja é impossível. Sempre, o transgênico é aquele T, né, que tem nas embalagens, né? Isso. E qual que é o impacto do transgênico no corpo? Além de ser... Aí a gente pode falar na questão de inflamação também. Ser inflamatório. A gordura em si, quando a gente fala de manteiga, a gente fala de margarina, a gordura em si, em excesso, acaba levando a ter um sobrepeso, aumentar o colesterol e tudo mais. Por isso que às vezes a pessoa fala, eu vou trocar pela manteiga. Mas se você consumir muita manteiga, também não vai adiantar. Tem muita gordura também. Também tem muita gordura. Então a gente também tem que prestar atenção. Quando a gente fala, vou dar um exemplo em questão de calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4. 1 grama de gordura tem 9. 9 calorias. Peraí que foi muito rápido pra mim. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4. E 1 grama de gordura tem 9. Então é mais do que o dobro, né? Tá. Então engorda muito mais do que o carboidrato. Tá? Dá mais saciedade também. Então é importante a gente calcular corretamente. Então não é que a margarina vai fazer mal, vai ser prejudicial, você vai morrer por causa disso. Mas se você consumir todos os dias, não é legal, porque acaba sendo um alimento ultraprocessado. Já entra dentro do alimento ultraprocessado. Entendi. E requeijão também não? Requeijão também tem bastante aditivos, né? Se você olhar. É como se fosse tipo requeijão hoje em dia já. Se fosse escolher entre manteiga e requeijão, fica com a manteiga. É porque a questão do requeijão, as pessoas acabam colocando mais para aumentar o aporte de proteína, né? Eu vejo dessa forma. Se for em questão disso, se for questão porque gosta, tudo bem. Mas se for em questão de proteína, o requeijão ainda tem um pouquinho mais. A gordura, ela não tem nada, né? A margarina, a manteiga, é só gordura. O requeijão ainda tem um pouco de proteína. Mas não que isso vá influenciar, isso vai mudar, isso vai fazer todo sentido ali na sua alimentação. É preciso calcular corretamente, né? Quando a gente fala em calcular dieta, a gente não pode só calcular a refeição, café da manhã, ou calcular só o almoço, ou calcular só o jantar. A gente precisa fazer o cálculo diário, tá? Então, você precisa de 2.000 calorias, não tem como só calcular o café da manhã, o almoço. Eu preciso calcular o dia, a semana, como vai ser essa programação. Fazer uma programação junto com você, porque às vezes nem sempre a sua alimentação de segunda é igual a terça, de terça é igual a quarta, fim de semana então, né? A pessoa faz aquela restrição totalmente durante a semana, chega no fim de semana, acaba aumentando. Enfia o pé na jaca. Enfia o pé na jaca. Então, se você fez um acompanhamento com o nutricionista, ela falou, olha, para você emagrecer, você vai precisar de 1.800 calorias. Aí você fez certinho, de segunda a sexta. Aí chega no sábado e no domingo, você teve o aporte maior, o dobro de calorias, vai entrar como uma reserva ali. Você vai colocando isso na semana, por isso que tem gente que chega no consultório e fala, eu não emagreci nada, tá? E aí, como foi seu fim de semana, né? E a cervejinha, né? E a questão do álcool. Na caloria negativa, né? Você tem que ficar com déficit calórico. Déficit calórico que a gente fala. Você tem que gastar mais e consumir menos. E para quem quer ganhar massa magra, ficar mais forte, aí é o contrário, aí precisa. A gente precisa aumentar. Mas aí a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Não dá pra gente sair comendo, igual a pessoa fala, tô em Booking, eu vou sair comendo. Booking que fala? Booking. Eu vou sair comendo tudo que tem na minha frente, eu vou comer pizza, eu vou comer hambúrguer. Você vai acabar aumentando a questão da sua gordura, né? Sim. Então, você tem que ter o acompanhamento corretamente. Tem que ser uma alimentação mais limpa, que a gente fala, né? Entendi. A Karina, inclusive, no podcast passado, ela falou da questão da alimentação limpa e para quem quer ganhar massa magra, ficar mais forte, nem sempre tem uma alimentação limpa. O que seria essa alimentação não limpa? A alimentação não limpa foi o que eu acabei de falar. A pessoa vai querer aumentar o aporte calórico dela, mas ela não tem muita noção do que ela está comendo. Então, ela está aumentando a questão da gordura. Não limpa seria comer fast food, ultraprocessados. Eu já vi muita gente que quer aumentar a massa muscular e acaba comendo muito ultraprocessados. Ou comendo muito McDonald's,
sei lá, um exemplo, eu citei um nome aqui, mas eu não... Não tem problema. Fica mais fácil, né, quando a gente fala de fast food, né, que a gente lembra de lanche. Então, isso seria uma alimentação não limpa. Quando a gente fala uma alimentação limpa, seria mais frutas, verduras, legumes, as proteínas mais limpas, o arroz e feijão do brasileiro, que é um prato que funciona bem. Mais frango, isso? Mais carne. Mais carne. E a gente falando aí de suplementação alimentar, tipo um whey da vida? Eu acho que o whey, ele funciona bem. Ele entra como um limpo ou não limpo? Ele entra como limpo. Limpo? Apesar de ser, a gente acha que pelo ser fato de ser né? industrial, mas ele entra como limpo. O whey protein, que a gente fala que é a proteína do soro do leite, ele é um complemento que é igual eu falo, é um complemento. Não que aquilo vá resolver a questão da sua dieta, né? No processo de emagrecimento, eu prefiro trabalhar mais com alimentos sólidos. Estou dando um exemplo. A pessoa já está em fase de dieta, e aí, se você tem uma oportunidade de comer, você vai querer comer mais algo sólido, algo mais, né, para mastigar, do que um alimento mais diluído ali, né? Líquido, no caso. Agora, na questão do aumento da massa muscular, funciona, porque nem sempre a pessoa consegue comer muito ali, né? A pessoa quer aumentar o peso, principalmente homens, né? Que vocês têm essa facilidade. Forte. Essa facilidade já tem mais massa muscular, porque eu sempre falo que a mulher, ela foi feita para parir, não tem jeito. Então, a gente tem mais gordura, principalmente aqui na região dos flancos, porque a mulher foi feita para ter filhos, né? Isso daí é um fato, não tem como a gente fugir. Sei que o mundo mudou, mas fisiologicamente o nosso corpo é esse, né? Então, o homem, ele tem mais massa muscular do que a mulher. Isso é comprovado, não tem como a gente fugir fisiologicamente disso. Então, tendo mais massa muscular, acaba tendo um metabolismo mais acelerado. Então, para aquela pessoa bem magra, que está querendo aumentar de forma natural, né? A massa muscular, fica até um pouquinho chato. Tem paciente que fica até nauseado de tanto que come, né? Porque precisa comer muito. Precisa comer muito. Então, os complementos... Qual que é o ideal de tomar o suplemento? É antes, depois, durante? Não tem um ideal. Não tem o ideal. Quando a gente fala... Você fala de pós-exercício, né? Pós-exercício sempre é melhor, pós-treino. Porque quando você está no pré-treino, você está mais preocupado em liberação de energia. Então, o whey, como tá focado mais na questão da proteína do que carboidrato, tem os wheys praticamente que mais proteína do que carboidrato, ou até zero carboidrato e só proteína, ele não vai dar essa questão de energia para a pessoa que está querendo fazer um treinamento de força. Então, o que a gente precisa estar fazendo é ter esses alimentos de carboidrato, principalmente de absorção mais rápida. E depende do horário de treino também, né? Eu vou treinar às 16 horas, um exemplo. Não dá para você comer já na sequência você ir treinar, né? E esses alimentos de carboidrato de liberação mais rápida seria o quê? Batata? Pode ser batata doce, o pão. O pão. Pão integral você tem que prestar atenção também, porque não dá pra gente comer e já ir para o treinamento de força, porque tem a questão das fibras, então provavelmente você vai passar mal enquanto está fazendo a questão da absorção. O ideal é esperar o quê? Uns 30 minutos? O ideal é esperar, o certo é você fazer a refeição 1 hora antes, mas a gente sabe que não funciona, né? Nem sempre tá ligado também só o pré-treino, também é o que você comeu antes, né? Até naquela questão do jejum intermitente que a gente falou, colocando isso para o treinamento de força, ele é relativo, porque tem gente que prefere treinar de manhã em jejum. Então o paciente chega de manhã e fala, olha, prefiro treinar em jejum. Eu vou falar, não pode, você vai ter que comer alguma coisa para aumentar. O cara já está habituado, para ele funciona. Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a questão do jantar dele, tá? Também não na hora dele dormir também, porque vai acabar atrapalhando a questão do sono, né? O certo não é você comer e você ir dormir, esperar umas 2 horinhas mais ou menos. Então, eu vou melhorar a questão dele da alimentação da parte da tarde, lanche da tarde, o jantar, para ele poder ter uma disposição no outro dia. A pessoa ficou em jejum de manhã, ficou em jejum à noite, ela não vai ter muita disposição, né? Então, a questão do jejum, a gente também tem que ser um jejum muito programado, né? Tem esse jejum de 16 horas, que falam que é na hora que você acaba tendo mais a queima de gordura, mas ele precisa ser bem
programado, calculado, a questão das calorias. Tem gente que não funciona, já teve paciente que eu coloquei e não funcionou. Porque a pessoa ficou com mais compulsão alimentar, ela deu mais compulsão alimentar na questão de comer. Então, na hora que ela saía do jejum, comia bastante. Então, não funcionava. Então, cada um funciona de uma maneira adequada. Mas em questão do que seria do pré-treino que você falou do whey, então, exercício físico é melhor do que o pré. Isso daí, com certeza. A gente foca mais no pós-treino. Em questão de horários, qual horário melhor tomar, isso tudo vai depender da prescrição da nutricionista que ela fez, né? Então, qual o momento que ela usou a estratégia. Por exemplo, para quem trabalha, tinha um paciente que trabalhava em aplicativo de carro, né? Motorista. Ele ficava a parte da manhã, ele conseguia comer melhor, e na parte da tarde ele ficava o dia inteiro trabalhando. Então, quando ele parava para comer, ele ia comer um salgado, que é mais barato, uma esfirra, uma coxinha. Então, o que eu falei, sempre leva dentro do seu carro, leva uma dose de whey, que acaba te dando mais saciedade ali, para você não ter que comer muito depois. Ele chegava em casa avarado de fome, né? Porque ficava a tarde inteira sem comer. Então, o whey, ele funciona para essas emergências que a gente fala. E hoje em dia a gente tem até as facilidades, né? O whey que vem na caixinha, né? Tem. Em formato de iogurte, né? É mais prático, É mais né? prático. É mais legal. prático. E falando de energia, de foco, pensando ali em produtividade, tem algum alimento que é um trunfo que você come e assim você se sente mais energético, vamos dizer assim? Por exemplo, eu penso na creatina, né? Que não chega a ser um alimento, né? Comida, mas é, de certa forma, um plus, né? Sim. Como que eu tinha falado o nome? Eu usei o termo do whey. Eu acho que a creatina ela já entra como um protetor neurológico também, né? Mas tem algum alimento em si que seja um trunfo? Poxa, eu quero ter mais disposição, então eu vou comer ali de manhã alguma coisa que me deixa mais energético. Mais energético, mais saciado, né? Foi igual eu falei. Sempre tem que ter a combinação de carboidrato e proteína junto, mas não tem um alimento específico. Olha, esse alimento aqui, ele vai te dar mais energia, né? Não tem isso, não existe isso. Não existe. Hoje em dia a gente tem vários suplementos também, hoje em dia também tá na moda de... Suplementos. Da creatina eu queria falar suplementos. Creatina, agora tem aquela creatina com beterraba, né? Que virou super moda. Essa eu nunca vi, não. Que ele fala que ele super ajuda, mas também um suco de beterraba, se você fizer de manhã, também vai funcionar, para quem não tem... Para quem não tem dinheiro para comprar a beterraba ali em pó, vai funcionar também. Mas o que a gente precisa regularizar? Os macronutrientes e os micronutrientes também. A gente não pode esquecer também dos micronutrientes, que eles ajudam também nessa questão de disposição. Porque a gente fica muito só calculando carboidrato, proteína e gordura, e a gente esquece dos micronutrientes também, né? Quando a gente treina muito, a gente libera muito radical livre. Radical livre, a gente sabe que liberação, alta demanda de radical livre não é bom para o corpo, não é bom para a pele. Você falou que quando a gente faz o quê? Muito exercício físico. Libera radical livre? Libera radical livre. Principalmente quem tem alto desempenho, atletas e tudo mais, precisa fazer a reposição. Pode estar se machucando e tudo mais. Então, a gente precisa ajustar os micronutrientes conforme a pessoa, conforme a idade. Para isso, a gente precisa fazer os exames bioquímicos para ver como que está em relação a isso. A gente tenta com a alimentação. Se a gente não consegue fazer isso com a alimentação, a gente entra com a suplementação. Já falo, suplementação é para suplementar, não é para obrigatório ali, né? Eu vejo muita gente suplementando com vitamina C, vitamina D... vitamina D é um pouco mais difícil, porque a vitamina D é através do sol, né? E hoje em dia, fica todo mundo em escritório, dentro de casa, trabalhando home office. A maioria precisa suplementar a vitamina D, aliás. Suplementar a vitamina D. Que é importantíssimo, né? Porque ela faz a fixação de nutrientes, não é isso? Sim. Nos ossos, nos ossos, nos ossos. E principalmente mulheres, tá? Mulheres, elas têm... que a gente fala de doenças dos ossos, osteoporose, né? Osteopenia, osteoporose. A mulher tem essa maior predisposição para ter essas doenças. Então, até a vitamina D também está ligada com a questão da menopausa também, para a mulherada.
Então, às vezes a pessoa está tendo muitos sintomas, a mulher está tendo muitos sintomas ali na questão da menopausa também, e acha que é só questão hormonal, a gente precisa acompanhar, né? O médico precisa ter um acompanhamento, mas também fazendo alguns ajustes. Eu já fiz ajuste de vitamina D, a pessoa sentia muito calor, fiz ajuste de vitamina D e super funcionou. Ajuste na alimentação. Na alimentação, junto com a vitamina D, mas a suplementação. É verdade que tem alguns chás, assim, que ajudam, né? Essa parte de... É verdade? De Você menopausa. fala de menopausa, ajuda. Eu já ouvi que chá de folha de amora. Amora, ajuda também nessa questão. Também de diminuir os sintomas, né, da menopausa, ajuda sim. Agora, a questão do chá, você tem que tomar cuidado que as pessoas colocam chá para emagrecimento. Acelera o metabolismo, mas não é muito, tá? Não ajuda a questão de acelerar o metabolismo, você vai emagrecer por aquilo. Você acaba aumentando a ingestão hídrica, você está tomando mais água. Quando você vai tomar um chá, você já está pensando em melhorar a sua alimentação, então você melhora a alimentação. Então são vários fatores, não que aquele chá... Tem um fator meio placebo, às vezes, né? Fator placebo, tem um fator placebo. Mas ajuda sim. Então a questão dos micronutrientes, eles estão totalmente ligados também. A gente não pode esquecer só focar em carboidrato, proteína e gordura. Tem a questão dos micronutrientes também, que são importantíssimos. Quando a gente fala também eu sempre falo isso no consultório, que a gente fala muito de emagrecimento, mas a gente esquece de vários outros fatores. Um exemplo, biodisponibilidade dos nutrientes. Tem alguns nutrientes que, junto com outros nutrientes, eles nos conversam. Um exemplo, o ferro junto com o cálcio, o cálcio diminui a absorção do ferro. Então, se a pessoa tem anemia, né, que a gente fala, tá precisando consumir, tá consumindo mais feijão, carne vermelha, alimentos verdes escuros, espinafre, couve, tá todo tendo essa preocupação e vai lá e come uma salada com queijo ou um iogurte de sobremesa que tem um cálcio, acaba diminuindo a absorção. Eu já vi mães, assim, que dão comida para a criança e depois já colocam leite já logo na sequência. Então, isso não é legal, porque acaba diminuindo a absorção do ferro. Tá? Então, a gente fala... que bom. E isso acontece com crianças também? Com bebês? Como assim? Desculpa, nem entendi. Bebês. Come o ferro, né? O Sim, feijão, e depois toma um leitinho no peito. Toma leite no peito. Prejudica? Prejudica por causa do cálcio. Caramba, então eu vou falar pra minha mulher. Prejudica por causa do cálcio. Porque você tá preocupado, depende... Quantos anos tem o... É o Mateu, ele tem 1 ano e 4 meses, 5 meses. Então ele já tá comendo bem. Ele come bem, só que depois ele gosta de um conforto ali. Você tem que esperar umas 2 horinhas ali pra ter... 1h30 que seja. Mas eu vejo muito porque eu sei que é difícil, né? Porque acaba tendo conforto. Normalmente a criança depois vai dormir, tirar o cochilo e acaba, né? Tendo essa parte do aleitamento materno. Mas o leite materno também tem cálcio. Então diminui a absorção. Então se você está preocupado com a questão do ferro durante ali o almoço e depois coloca junto o leite, não é que vai retirar, né, toda a questão do ferro, a absorção do ferro. Mas reduz. E eu já ouvi falar sobre beterraba. Tem gente que cozinha beterraba junto com feijão, achando que tá arrasando, né? Não, mas é legal. É legal? É legal. Isso para criança funciona bem, porque tem crianças que elas não têm muita aderência a alguns alimentos. Sei lá, beterraba, um exemplo. Eu tinha ouvido falar que isso, tipo, tirava o ferro do feijão. Não tira. Não tira. Isso é mito. É mito? É mito, não tira. Então quebramos um mito, finalmente. Não tira. O que tira é mais alimentos derivados de cálcio, né? Já tem alguns alimentos que eles ajudam a absorção. Por exemplo, a vitamina C. Né? Então, se você toma um suco de laranja, por isso que a gente fala, tipo, uma laranja depois do almoço, porque ele melhora, além da questão das fibras, né? Então vai ter uma absorção também mais lenta do que você comeu. Ele melhora o ferro. Então, já a vitamina C é ao contrário. Ela absorve melhor o ferro do que o cálcio. Então, assim, o certo é sobremesas, depois do almoço. Uma mexerica, uma laranja, suco de acerola, um suco de limão. Os alimentos ricos em vitamina C, eles ajudam na absorção do ferro. Legal. Boa dica. Boa dica. Gostei. E falando um pouquinho da parte de sucos, né, que você falou... Falam que também é uma outra coisa muito prejudicial por conta da quantidade, né? Um suco de laranja, por exemplo, tem
sei lá, 10 laranjas, 5 laranjas. E isso realmente é prejudicial, porque não tem muita fibra também, né? Não, Aliás, nada de fibra, tira, né? Total. Ali. Sem fibra e muito açúcar, né? É a frutose, né? A frutose. Isso também prejudica, Prejudica. Para quem está em processo de emagrecimento, sim. Porque você está deixando de consumir outros alimentos até ali, você está consumindo praticamente 4, 5 laranjas a mais, né? Isso pode chegar a 300 calorias. Referente o seu pico glicêmico também vai lá em cima, também aumenta, né? Aumenta. Então, na parte quantitativa e na parte qualitativa também não é legal. Não é legal. Não é legal. Então, talvez dar um tempinho ali, tomar uma água e comer uma fruta. É o certo. É o certo. Legal. E falando um pouquinho de organização da sua rotina, né? Porque a gente percebe que muita gente come ou fast food ou comida processada, porque não tem uma organização decente. O que você dá de dica para ter, assim, sempre um alimento saudável em casa? Eu imagino que, eu já até meio que imagino que você vai falar, né? Mas dá essa dica aí pro pessoal. Eu falo assim que o certo é não comprar, né? O certo é não ter. Não ter no armário. É não ter no armário. Se você sabe que você é uma pessoa que consome muito doce, você vai comprar pra quê, né? Você sabe que vai dar aquela vontade de comer mais tarde, você vai pegar um docinho. Então, o certo é não ter esses alimentos em casa e você se programar para você fazer a alimentação. Então, depende da rotina também da pessoa, mas o certo é você programar um dia. Eu acho que a comida congelada, ela funciona, né? Ali no dia a dia, porque a comida congelada você consegue programar, você sabe que você vai ter aquilo, você vai descongelar e você vai comer aquilo, né? Então funciona, a comida congelada funciona bem. Ela não perde os nutrientes? Não, são baixíssimos, não chega... claro que a gente consumir o alimento mais in natura é melhor, tá? Então quando eu falo de comer o alimento ele cru, a absorção dele é muito melhor do que o alimento que foi cozido, que ficou muito tempo ali na questão do cozimento. Mas assim, não vai diminuir a questão de nutrientes absurdamente ao ponto. Você está fazendo uma escolha saudável. Com certeza é muito mais saudável você estar comendo aquele alimento congelado que você fez ali, do que do restaurante que você está pedindo, que você não sabe como foi feito. Sim. Daquele óleo que está ali há dias. De vez em quando não tem problema. A gente também não pode colocar o terror alimentar, né? Você não vai comer nunca. Mas eu acho que tem que ser... balanceado, né? Mais pesado. Sim. Um peso maior para fazer a alimentação regra, em casa e esporadicamente comer fora, né? E não invertido, né? Eu falo que tem regras e tem exceções, né? Então, a regra é você tá fazendo aquilo lá habitualmente, a constância, né? Sim. Ser constante. E a exceção é de vez em quando você viu que não dá pra tá fazendo. Às vezes tem semana que é mais corrida, aí você pode estar comprando. Mas o alimento, quando ele é feito em restaurante, ele acaba vindo com muito mais ingredientes, né? Então tem muito mais sal. Ela dá muito mais sabor também, né? Mas também quando a pessoa vai fazer... Você faz em casa, né? Você faz em casa, você faz no máximo que você vai fazer, ele duvida você vai fazer 1 quilo de arroz. Você não faz 1 quilo de arroz. Não faz, né? Não chega a fazer 1 quilo de arroz. Você vai fazer, para render 100 gramas, você vai fazer 300 gramas de arroz. Ou para a semana você até pode fazer 1 quilo, né? No máximo. Então você vai reduzir a questão do óleo, você vai reduzir o sal. No restaurante não, eles estão fazendo para grande população. Então vou fazer uns 10 quilos de arroz, vai 1 quilo de sal, vai gordura. Quando vai frito, é aquele óleo que sempre é reutilizado. Eles não vão ficar trocando óleo todos os dias ali, né? E o óleo, ele é altamente cancerígeno. Ele solta uma substância que se chama acroleína, e é prejudicial ao corpo. Se você fizer o consumo sempre daquele óleo velho que a gente fala, né? É um óleo velho, o óleo velho, né? É difícil ser trocado, né? O óleo todos os dias. Sim. Primeiro por questão de logística ali do restaurante, porque para esvaziar, né, aquele óleo, e também porque é caro, né? Então eles não vão ficar trocando todo dia, às vezes eles acabam reutilizando sempre. Então o óleo sendo reutilizado várias vezes, ele solta essa substância, que se chama acroleína, que é altamente cancerígeno para o nosso corpo. A doses ali todos os dias, né? Então, de vez em quando não tem problema, mas fazer o consumo excessivo de alimentos de restaurante não é legal.
E o ideal para você fazer em casa é você fazer um planejamento mesmo, né? Se programa, vai no mercado, compra lá todos os ingredientes que... Sai até mais barato, né? Sai mais barato. Sai mais barato da gente fazer assim. É mais a questão de disposição mesmo, né? Porque nem todo mundo tem disponibilidade, disposição de cozinhar, né? É. Mas quem precisa normalmente vai cozinhar, porque pedir comida de restaurante também tá caro. Sai caro, é verdade. Também sai caro, sai mais barato, a gente tá... E que também tem condições, às vezes pode ter alguém também. Hoje em dia tem várias pessoas. Para quem tem, diferente, né? Para quem pode, eu tenho várias amigas minhas que estão trabalhando com isso, nutricionista que vai até a casa, faz o planejamento, vai uma pessoa lá uma vez por semana, já faz todo o planejamento na semana, cozinha para a pessoa, ela já passa o cardápio do que tem que ser. Não, e hoje em dia também tem as pessoas que fazem as marmitas, também né? Você manda ali o que Cresceu bastante. Cresceu, né? Bastante esse mercado. Cresceu bastante. E é, de certa forma, bem interessante, né? Porque tem gente que também, além de não ter disposição, né? Às vezes também não tem habilidade, né? Sim, habilidade. Cozinhar, a gente sabe, para quem sabe, é mais fácil, né? Então também tem esse cenário aí, né? Mas é interessante. Hoje em dia eu acho que não come saudável quem não quer. Sim, sim. Né? A gente tem muita opção, apesar do preço estar muito caro, né? Das coisas no geral, mas sempre tem uma opção um pouquinho mais saudável. Sim, sim. Sempre tem uma escolha melhor. Dá pra você fazer substituições, né? Sim, substituições. A gente consegue fazer substituições. É igual eu tava falando, que isso a gente está falando para um público mais geral, né? Para quem é obeso, que eu sempre coloco, eu sempre gosto de fazer esse respaldo, precisa ter um acompanhamento, não tem como a gente generalizar, né, todo mundo, assim. E essa distorção também, Bruno, que hoje em dia a gente está tendo em relação ao corpo também é muito grande, né? A gente está falando de prevenção à saúde, mas a gente também tem que focar muito nisso, em relação como eu estava vendo até uns estudos que estava dizendo que diz que quem consome atrás, igual eu tinha relatado para você, quem está consumindo a internet atrás, né? Normalmente são pessoas mais jovens, né? Então acaba tendo uma distorção de imagem que realmente nem sempre é aquilo, né? Então, quando eu falo de alimentação, não quero que a pessoa esteja ligada só à questão de emagrecimento. A gente está falando em questão de saúde. De saúde, exatamente. De saúde. Então, nós temos, às vezes, pessoas eutróficas que estão preocupadas em apenas perder peso. Não estão preocupadas em relação à saúde, à vitalidade, à disposição, a viver mais, do que aquele alimento vai oferecer para você, porque os profissionais, hoje em dia, eles não estão preocupados em oferecer a questão de prevenção à saúde. Estão preocupados em questão de emagrecimento, porque vende mais. É estética, né? É estética, né? No geral, vende mais, né? As pessoas consomem mais estética. E então, a gente tem que se preocupar mais com a questão da prevenção à saúde, sempre bater nessa tecla. Esquecer um pouco dessa questão de emagrecimento. Senão daqui a pouco tá todo mundo desnorteado, ninguém sabe mais, é tanta emagrecimento informação. Ou forte, porque tem esse lado também, né? Também de academia aumentou bastante esse marketing aí de academia, aumentou muito, né? Aumentou muito. Infelizmente, nem todo mundo está preocupado com a saúde. Não. Deveria, mas não estão, né? Nem sempre quem é musculoso é saudável. Exatamente. Isso é importante dizer. Nem sempre quem é musculoso é saudável também. E nem sempre é forte também, Nem sempre é forte. Às vezes tem músculo e não tem força. Às vezes tem uma pessoa que é sobrepeso. Né? Não estou querendo falar que ser sobrepeso é bom. Mas eu já vi pessoas sobrepeso mais saudáveis do que aquela pessoa que tem hipertrofia aumentada, tá ali na academia todos os dias. Então, assim, a gente não pode colocar que aquelas pessoas estão saudáveis e aquele ritmo de vida que eu vou levar que é saudável, entendeu? Então, as pessoas estão perdendo um pouco essa questão do que é ser saudável. Né? Do que é ser saudável, do que aquele alimento vai me ajudar. Não, as pessoas só querem emagrecimento, estética, corpo... Tá bem no shape, né, que as pessoas falam, tá pago ali na academia, postar a foto da academia, virou business ali, né, foto virou CNPJ, a foto do prato,
né, da melhor forma, mas nem sempre é aquilo, né? Nem sempre aquilo que consumiu, nem sempre aquele tá pago foi um bom treino. Exatamente. Então a gente tem que prestar atenção que a gente consome também, não só alimentar, mas também que a gente consome na internet também. Para isso não ser prejudicial pra gente também. Às vezes o que pregam de alimentação saudável nem sempre é saudável, Nem né? sempre é saudável. Nem sempre é saudável. Enfim, é muita dopamina. É muita dopamina. É muita dopamina. Hoje em dia, todo mundo tá dopaminérgico agora. É verdade. Bom, acho que é isso, Vanessa. A gente já tá caminhando pro final. Você tem alguma outra coisa que eu não falei, que a gente não citou, que é uma dica, assim, valiosa, dica de ouro, para dar pro nosso público? Ou se não tiver, já emenda aí no... Vamos partir pro final, já pode falar dos seus trabalhos, da sua rede social. Eu acho que, além da gente estar preocupado com a alimentação, eu acho que a gente precisa se preocupar com a nossa cabeça, cuidar da nossa mente, que tudo isso reflete em questão do que a gente vai comer. Não adianta eu estar preocupada só do que eu estou ingerindo, sendo que a minha cabeça não está legal, né? A nossa cabeça não tá bem. Então, assim, eu acho que hoje em dia, a terapia, que hoje em dia está muito em alta, tá vindo aí, eu acho que de uma forma positiva para ajudar também, influenciar, ajudar também nessa questão de emagrecimento. Eu acho que eu acho que é importante a gente aliar também a questão do emagrecimento junto com o comportamento. É que hoje em dia a gente está se preocupando tanto com essa questão de estética, que eu acho que a saúde está ficando de... Secundário, entendeu? Em segundo plano. Em segundo plano. E a gente... O nosso corpo envelhece, entendeu? O nosso corpo envelhece. Não tem, hoje eu tenho 35, mas eu não tenho mais o corpo que eu tinha 15, né? Eu não tenho mais o corpo... Depois que eu tive uma gestação, meu corpo não é mais o mesmo. Depois pode ter sido que eu fiquei melhor, mas depois fiquei pior e tá tudo bem, entendeu? Principalmente eu acho que para nós mulheres é uma cobrança, né? É muito forte a cobrança em cima da mulher, de estética, de como que ela tem que estar. E eu acho que às vezes a gente tem que se aceitar. Não tô falando que é pra gente se aceitar, né? Ter uma alimentação errônea, ter uma alimentação errada, ter essa questão, sim, da questão da saúde. Mas a gente não está preocupado com a saúde só com a questão de emagrecimento, igual a gente falou. Só com a questão de estética, né? Estética, Não ser o principal. Não ser o principal, estética, né? Não ser o principal. Pensar mais na saúde, pensar mais na mente. Isso que você falou de mente é importante porque é uma coisa que puxa a outra, né? Sim. A mente da pessoa tem que estar boa para ela poder comer bem. Só que se ela não come bem, a mente também não fica boa. A mente também não fica boa. Né? Então, se não faz exercício, a mente não fica boa. Então você tem que comer bem, se alimentar. Comer bem é alimentar, né? Se alimentar bem, fazer exercício, ter uma preocupação com a sua mente, né? Com o estresse. Eu acho que nunca se falou tanto, né? Nunca, né? Estresse, de repente fazer uma terapia se você tem condições. Sim. Hoje em dia a gente tem outras ferramentas, né? Se você não tem condições, procura alguém para desabafar. Menos o ChatGPT. Porque hoje em dia as pessoas estão desabafando, né? Com o chat. É verdade. Mas, de qualquer forma, assim, o corpo é um só, né? A mente tá ligada no corpo. Então, assim, tem que se cuidar. Tá tudo interligado. Ter uma mentalidade adequada, ter um sono legal. Acho que faz tudo... Sim, sim. Faz tudo ali o geral que a gente fala é ter uma alimentação adequada. É o básico que eu sempre falo que funciona. Comer frutas, verduras e legumes diariamente. Ingerir bastante água também na questão da massa muscular também. A água participa bastante, né, no músculo. O nosso músculo também, nosso corpo praticamente... 70% de água. Ah, é 70%? Que a gente fala. Então a gente precisa ter essa ingestão para o corpo funcionar, né? Eu tô falando 70% porque no último com a Karina eu falei 90%. Ah, 90%. É 70%, então. Acho que é 70%. A gente fala, eu sempre faço uma continha aqui, mais ou menos, né? Eu coloco, se você... vou passar um geralzão aqui. A gente fala 50 ml por quilo de peso, tá? Então, se é um indivíduo que tem 60 quilos, aí você faz 60 vezes 50. Seria
a quantidade ideal para você tomar. Ideal, né? A gente tem que calcular também a questão da água. E nem sempre é fome. Às vezes a pessoa também está com sede. A água também ajuda também na questão da saciedade, também. Ajuda também na questão da saciedade. Ajuda também para o intestino funcionar. Então, não adianta eu ingerir super fibra, comprar aveia, psyllium e tudo mais, e não ingerir... Se você não bebe água, você vai continuar constipado. A água ajuda a formar o bolo fecal, quer dizer, a fibra ajuda a formar o bolo fecal, e a água ajuda a umedecer e descer. Então, assim, se você não tem um consumo adequado de água, fica paralisado ali. Então, o certo é você estar consumindo, no mínimo, ali os 50 ml por quilo. A gente coloca uns 40, 50 ml por quilo de peso. Que dá, no geral, uma média de 2 litros. Para todo mundo, para generalizar. Para a estatura média brasileira, sim. Depende da pessoa, né? Se é uma pessoa que tem 1,90 m e tem 100 quilos, aí já tem que aumentar a quantidade de água. A gente fala do xixi, né? Se você tá vendo que seu xixi tá muito escuro, é que você tá bebendo pouca água. O certo é a gente ver que a urina tá mais clara, é uma forma que a gente tem de um controle ali, né? Você vê que a urina tá um pouquinho mais clara, que você tá tendo uma ingestão hídrica corretamente. Perfeito. Bom, Vanessa, eu te agradeço muito. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir até aqui. Eu que agradeço. O papo tá muito rico, eu queria continuar, mas acho que o nosso tempo ali já tá se esgotando. E é isso, eu queria te agradecer. Deixa suas redes sociais e fala um pouquinho do seu trabalho. Meu Instagram tá como NutriVanessa, @NutriVanessa. Atualmente eu faço atendimento clínicos, mas eu faço em Cotia, tá? Na região da Granja Viana, só que eu atendo online também. Legal. Além disso, também eu faço também a consultoria de restaurantes, controle de qualidade, mas atendimentos para a parte clínica em Cotia ou online. Legal, então se a pessoa quiser te achar, procura pelo seu Instagram, acho que é o jeito mais fácil, Vanessa, né? Porque aí já tem o caminho certo como seguir. Perfeito, obrigado. Bom, meu Instagram é @BrunoFrancoDescomplica e também é o mesmo do TikTok, o mesmo do YouTube. Se você não deu o seu like ainda, esse é o momento de dar o like. Deixa o seu comentário se você gostou, ou também pode deixar o seu dislike, né? Se você não gostou do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.